R$180 mil. De lá para cá, ela vem já sendo realizada, essa é a terceira fase dessa operação. Ela basicamente é voltada a um esquema de lavagem de dinheiro, daí a própria denominação da operação. A lavagem de dinheiro ela é dividida em 3 fases: a colocação do dinheiro, a ocultação do dinheiro e a integração do dinheiro ao patrimônio, né, daquelas pessoas envolvidas. Essa é a terceira fase que a gente denominou integração, e visa um esquema de lavagem de dinheiro realizado por uma organização criminosa, basicamente voltada a jogos ilegais. E desde o início a gente vem ampliando o leque, né, de informações e de dados que foram coletados durante esses últimos anos, e hoje a gente teve a possibilidade de fazer uma das fases da operação com essa quantidade de objetos e de valores e de bens apreendidos. A participação da influenciadora, doutor Renato, qual seria a participação da influenciadora Deolane Bezerra? A gente investiga uma organização criminosa. A gente não vai entrar, como eu disse, não vai falar dos alvos, a gente vai falar do crime em si. Então, é uma organização criminosa que tem origem através de atuação no campo de jogos ilegais, e basicamente a organização criminosa ela tem a função e o grande volume de dinheiro que gera da atividade primária. Há uma necessidade de atuação no campo de lavagem de capitais para poder ter o patrimônio, entre aspas, regularizado, né? O senhor confirma que a mãe de Deolane também foi presa? A gente não vai falar de alvos, como eu disse. A gente no momento a gente ainda tem o cumprimento de vários mandados de prisão. Nesse sentido, a gente não vai comentar sobre alvos, nomes. Não, alvos, a empresa também é alvo, a gente não. Doutor, o senhor falou Minas Gerais, até então a gente não tinha. Foi em Minas Gerais também? Porque a gente tinha Goiás. A gente teve um evento de ontem para hoje que houve a necessidade de uma atuação em Minas Gerais. Foi uma das aeronaves saiu de São Paulo e está hoje em Minas Gerais. Então hoje pela manhã a gente precisou do apoio dos colegas de Minas Gerais para fazer essa apreensão. Doutor Renato, tem algum alvo considerado foragido? Tem. Temos pelo menos a informação que eu tenho preliminar é de que a gente tem pelo menos um alvo que tá foragido. A empresa. Só um minutinho. Eu não sei lhe dizer qual o alvo que estaria foragido. Então 18 já foram concluídos. E só para falar das bets, que eles estariam usando essas casas de aposta. O que a gente ressalta que as bets, a gente precisa ter, a população precisa ter uma consciência, né, na utilização, apesar de ser uma empresa legalizada, é um jogo também. O jogo tem o vício, né? Isso está levando a algumas famílias terem certa dificuldade financeira. Então, nesse sentido, a gente gostaria de ressaltar isso também. Doutor Renato, lá em Barueri, tiveram algumas aeronaves e carros de luxo também fazem parte dessa operação. Sim. E uma outra, a coordenação é toda de Pernambuco. E essas empresas que foram alvos, elas vão continuar atuando ou também houve alguma restrição para que elas possam continuar atuando? Houve uma restrição patrimonial forte. A gente acredita que ao final dessa semana, nos próximos dias, a gente vai ter como mensurar essa restrição patrimonial, e isso pode impactar na própria funcionalidade das empresas. A gente não tem a quantidade de mandados ainda cumpridos. A gente sabe que pelo menos a gente tem já essa informação que está foragido.
Doutor, acho que seria interessante deixar explicado de forma para o público como é que essa organização agia. O senhor fala dos jogos, fala da casa de betes, e a gente tem um público que de fato acredita nisso, que aposta nisso. Como é que eles agiam? Como é que era o esquema criminoso? Veja, os jogos ilegais, eles acontecem de várias formas. Então, a ilegalidade dessa organização está linkada a esses jogos que não são autorizados legalmente. Eles operavam também bets. A organização criminosa, as várias células da organização criminosa também operavam no ramo de bets. Mas o básico, né, o crime de origem, a gente ressalta que dizem respeito a esses jogos que não são considerados, que não são autorizados pela legislação brasileira. Então, as bets eram utilizadas pela organização criminosa também, além de outras empresas na lavagem do dinheiro, desse dinheiro ilícito que era oriundo desse ramo ilegal de jogos. O pessoal aposta e o dinheiro não volta, não tem premiação? Não, toda a banca de jogo, ela tem o seu algoritmo que é benéfico para a banca de jogo. Isso todos sabemos. Tanto jogos legais como jogos ilegais, né? Alguns recebem um retorno pelas apostas quando são premiados, mas a grande maioria das pessoas que apostam nesse tipo de jogos de azar, é por isso que o nome é exatamente jogo de azar, legal ou ilegal, ele tem prejuízo. Então é importante que a população saiba que a bet é um jogo de azar e que ela pode ou não ganhar. A probabilidade de ganhar é menor do que a probabilidade de perder.